Os bastidores da importante vitória do Inter contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro, a lesão do colombiano Rafael Borré e o tempo de parada do centroavante. Mas o Inter tem reunião importante na CBF e que pode ser decisiva para o futuro do clube. A gente confere todas essas informações aqui no canal depois da vinheta. Vamos lá, pessoal, vamos atualizar o Internacional, esse domingo bastante movimentado aqui pelos lados do clube, que venceu a equipe do Vitória pelo Campeonato Brasileiro, não conseguiu ainda entrar no G6, que é o grande objetivo, mas o Inter está a cada dia mais próximo, né? Chegando mais próximo dos adversários, e isso tem sido bastante importante. Estou aqui, pessoal, na zona mista do estádio Beira-Rio, depois da jornada da Rádio Bandeirantes, gravando e trazendo esse conteúdo aqui para vocês. Peço até um pouco desculpas pela voz, enfim, um pouco gripado por conta dessa mudança de temperatura rápida aqui na capital gaúcha. Bom, pessoal, quero começar falando sobre, obviamente, a vitória do Internacional, um jogo importante que o Inter não teve uma grande atuação, não deu show aqui no estádio Beira-Rio, teve uma melhora em relação a ele mesmo na segunda etapa, mas não foi aquele Inter que a gente viu nos últimos jogos, até no empate contra o Bragantino, na vitória contra o Cuiabá, na vitória contra o São Paulo. Foi um Inter que encantou mais. O Inter de hoje foi mais pragmático, conseguiu a vitória com gols importantes, 2 marcados pelo Wesley, 1 pelo Alan Patrick na primeira etapa. Bom, pessoal, eu quero começar com uma coisa que impactou diretamente na partida do Internacional. Isso foi admitido pelo técnico Roger Machado. A ausência de Borré, jogador que antes da partida foi cortado da lista de relacionados. O Inter divulgou que ele teve uma lesão muscular na coxa constatada e por isso ele não ficou à disposição do Roger para a partida de hoje e o Ener Valencia acabou sendo a opção no comando de ataque. O Roger até chegou a falar que isso muda a característica do time, que o Borré é um cara diferente em característica do Valencia e que o time acabou demorando a se adaptar a jogar com o Ener Valencia no comando de ataque. Mas bom, pessoal, a situação do Rafael Borré, acredito que muitos torcedores do Inter estejam preocupados nesse momento com o colombiano. O Roger tratou de tranquilizar o torcedor na entrevista coletiva. Disse que é uma lesão que é leve, o Borré, até pelo histórico de ser um jogador que consegue se recuperar de forma rápida, o Inter está esperando que ele volte para o Clássico Grenal. E essa é a informação importante que foi dada pelo técnico Roger Machado. O Inter, lembrando, enfrenta o Corinthians no próximo final de semana, tem a data FIFA, tem um tempo de parada e na sequência tem o Clássico Grenal aqui no estádio Beira-Rio. Inclusive, há a possibilidade do Borré ser cortado da seleção colombiana, para que ele possa estar aqui no dia a dia do Internacional, se recuperar e estar à disposição do Roger para o Clássico Grenal. E isso é um tema que já vem sendo tocado bastante no ambiente do Inter. Clássico Grenal. O Inter espera, portanto, ter o retorno do Borré, ter o retorno também do Roger, o zagueiro uruguaio, pensando no Clássico Grenal após a data FIFA. Mas o Roger também foi muito claro ao dizer que ele, Roger, ainda não pensa no Clássico Grenal. Roger foi perguntado sobre este jogo, sobre a importância desse clássico, podendo até complicar a situação do Grêmio, mas disse que o pensamento está no Corinthians, que é o próximo jogo do Inter no Campeonato Brasileiro. Bom, pessoal, eu quero recuperar agora também uma fala do Wesley, jogador que hoje foi destaque do Internacional. Para muitos, o melhor em campo, teve ali alguma discussão em relação à partida também do Alan Patrick, que foi muito boa. Mas o Wesley passou, pessoal, aqui na zona mista e concedeu uma entrevista coletiva e eu perguntei a ele sobre esse momento que ele vem vivendo no Inter. Se ele, Wesley, esperava estar hoje vivendo esse momento, sendo artilheiro, sendo titular absoluto do técnico Roger Machado. Porque lá atrás, pessoal, vamos lembrar, o Wesley ele chegou sob muita desconfiança, ele não vinha bem, ele não vinha de uma boa temporada no Cruzeiro e ele chegou para ser reserva. Então, hoje ele vive um momento completamente diferente. E a gente ouve a resposta do Wesley aqui no canal.
Esperar, pra te falar a verdade, eu acho que não, mas eu sonhava com isso, mas então eu vim pra cá com esse intuito de ajudar. Vi que no começo da temporada o Inter fez um belo investimento com grandes jogadores, eu vim aqui para poder ajudar e hoje estar compartilhando esse momento com eles, para mim, tá vivendo um sonho. E é legal quando o jogador é sincero, né? O Wesley, nessa resposta, ele não foi nada protocolar na sua resposta e disse que realmente não esperava viver esse grande momento hoje com a camisa do Internacional. Ele que sofreu muitas críticas lá em Minas Gerais e até a torcida do Cruzeiro pegou bastante no pé do Wesley durante a sua passagem por lá e agora ele vive um grande momento com a camisa do Internacional. Bom, pessoal, quero fechar esse vídeo, esse conteúdo. A gente falou sobre a vitória, sobre Borré, sobre o Wesley, sobre a partida do Internacional. Eu quero falar sobre uma informação importante que surgiu ainda nesse domingo, sobre uma viagem de emergência do presidente Alessandro Barcelos, que está no Rio de Janeiro e vai ter nesta segunda-feira uma importante reunião com a CBF. Uma reunião, pessoal, para tratar sobre um pagamento, um repasse que a CBF ficou de fazer aos clubes do Rio Grande do Sul, Inter, Grêmio e Juventude, ainda em relação às enchentes que prejudicaram aqui o nosso estado. A CBF ela ficou responsável por fazer esse pagamento, esse repasse aos clubes, principalmente para custear logística, hospedagem, enfim, toda aquela situação que os clubes foram obrigados a deixarem os seus estados, os seus estádios. Então o Inter foi jogar, por exemplo, em Santa Catarina, foi jogar no Couto Pereira, foi jogar no Paraná e precisa de uma ajuda da CBF para cobrir esses custos em relação a essa logística diferente por conta das enchentes. Então tudo isso vai ser pago pela CBF, já teve uma primeira parcela paga no valor de R$2 milhões e uma segunda parcela deve ser paga ainda pela Confederação Brasileira de Futebol. E é isso que o presidente Barcelos estará pleiteando no Rio de Janeiro nesta reunião que terá com a CBF, também com os outros clubes gaúchos, o Grêmio e também o Juventude. Vale lembrar que o Juventude ele não perdeu o seu estádio. O Inter e o Grêmio tiveram que deixar Porto Alegre para jogar por um bom tempo. Então, certamente o apoio maior ele vai ser para a dupla Grenal nessa questão financeira proposta pela CBF. O Internacional, pessoal, agora volta a trabalhar apenas na terça-feira, a reapresentação que acontece aqui no CT Parque Gigante, e volta a campo apenas no próximo final de semana contra o Corinthians, jogo importante pelo Campeonato Brasileiro, jogo que pode significar a entrada do Inter no G6, na zona de classificação a Libertadores da América na próxima temporada. Espero, pessoal, que tenham curtido esse vídeo, deixem o like aqui no canal, nesse conteúdo, se inscrevam aqui também no canal Som da Repórter e ativem as notificações. Eu volto num próximo conteúdo aqui no canal.